Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. E nós estamos fazendo o estudo das cartas de Paulo, nós estamos estudando Colossenses. Eu vou pedir para a irmã Francisca fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui o estudo de hoje. Francisca. Amém. Amado Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez nessa manhã, nesse dia, para te agradecer pelo privilégio, o milagre, a bênção de estarmos acordados, nós e a nossa casa, Pai. Deus, use tremendamente a vida do irmão Marcelino, do irmão Edgar, de cada irmão, cada irmã que está aqui, ó Pai, que parou tudo, Pai, para ouvir o ensinamento da Tua palavra, Senhor, que irá falar sobre o livro de Colossenses, ó Deus. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir essa palavra e para viver essa palavra, para andarmos na palavra do Senhor, Pai. Não só ouvir, mas praticá-la, para que ela seja, Pai, em nome de Jesus, no nosso dia a dia, Senhor, vivida, Pai, para que todos que nos conhecem, para todos da nossa casa e da nossa família, vejam, Pai, que nós andamos com Cristo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós só queremos te agradecer por essa oportunidade, Pai. Que privilégio, Pai, estarmos na nossa casa, mas termos acesso aqui pelo Meet, Pai, o ensinamento da Tua palavra, Pai. Use tremendamente a vida de cada irmão, cada irmã, do pastor, da pastora, como o Senhor quer, Pai, em nome de Jesus. Que a gente entenda, Pai, entenda que nós temos, ó Deus, que viver na Tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Pai, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, Fran. Deus abençoe. Amém. Já Amém. reforçando aqui também, o pastor Vanderlei, ele está lá em Curitiba, não é possível ele participar hoje, então ele já pediu para a gente avisar. Então estamos aqui, vamos dar continuidade, né, dos Colossenses, que a gente já começou, a gente está naquela fase da introdutória, né, que a gente contextualiza tudo antes da gente começar a leitura, a gente já falou bastante coisa. Colossenses está aqui na nossa estante da Bíblia, né, a 7ª carta de Paulo. Não é essa sequência que está na Bíblia, é a sequência de tamanho, tá? Não é de quando foram escritas. A gente já falou de Paulo, já falou que são 13 cartas que tem aqui na Bíblia, que são 9 para as igrejas e 4 para as pessoas. A gente já mostrou isso, já falamos de Paulo, quem foi Paulo, né, da importância dele, a gente já falou isso, da escolha que Deus fez ele para esse ministério de levar o evangelho, por que ele foi escolhido, como ele foi escolhido. A gente já falou também de tudo isso. E também a gente já falou que ele passou por muitos e muitos problemas, dificuldades para levar o evangelho, mas ainda assim, até diante do sofrimento ou dos problemas, o evangelho teve progresso por onde ele passou, né? A gente falou também de alguns assistentes de Paulo, porque nessa carta, quando a gente for lendo, a gente vai falar de algumas pessoas, né? Então, principalmente aqui, a gente vai citar o Timóteo, a gente vai citar o Epáfras, né? Por que o Epáfras? Ele foi importante aqui. O Epáfras, ele era um nativo de Colossos, né? Ele era um ministro. Ele que levou as notícias da igreja daquela região para Paulo, quando Paulo estava em Roma preso, né? Foi quando ele escreveu essa carta. Então, ele também era chamado de companheiro de prisão de Paulo. E a gente viu também que essa igreja, ela foi fundada lá em Colossenses, mas Paulo não foi lá. Quem estava lá foi o Epáfras. A gente conversou um pouco sobre isso, né? E é importante, porque a gente vai lendo a carta, a gente vai perceber algumas coisas nesse sentido. A gente também vai citar, a gente falou um pouco de Onésimo, de Filemão, falando que Onésimo era um escravo lá de Filemão. Filemão também era um cristão muito rico lá em Colossos. Ele era líder lá da igreja, o Filemão. Paulo escreveu uma carta para ele, que a gente vai estudar essa carta em breve. E Onésimo foi a pessoa que levou essa carta lá. E também levou, a gente vai ver isso daqui, que o Onésimo
também levou essa carta lá para a região lá de Colossos, né? A gente vai ver isso daqui um pouco mais em detalhe. A gente mostrou o mapinha como sempre, né? Roma ali onde Paulo estava preso. Colossos está aqui aqui na Ásia, onde que é a região aqui da Turquia, né? Aqui no Oriente, né? Quando a gente estudou Filipenses, a gente viu que está aqui na Macedônia, aqui na parte da Europa, né? Parte do Ocidente, vamos chamar assim. A gente já viu isso. A gente viu que foi na segunda viagem que Paulo fundou aquela igreja de Filipos. Foi na segunda viagem que Paulo foi lá para a Europa, para a Macedônia, né? Foi na segunda viagem missionária. E a primeira cidade que ele visitou e que ele plantou a igreja foi Filipos. A gente viu isso. E essa aqui de Colossenses, a gente vai ver que foi na terceira viagem. A gente tem em Atos, lá no capítulo 19, quando a gente lê sobre a terceira viagem de Paulo, a gente vê que ele ficou 3 anos lá em Éfeso. Durante essa passagem lá em Éfeso, é nesse período que o Epáfras foi fundar a igreja ali em Colossos, né? Ali perto, né? A gente já viu aquela região, a gente falou um pouquinho, e aqui nessa outra figurinha aqui de mapa, a gente vê aqui que Colossenses, aqui número 8, aqui na nossa imagem, de vez em quando passa helicóptero aqui, acho que vocês devem estar escutando passar um helicóptero aqui, né? Aqui deve ser rota. E aí, aqui no número 8, ó, Colossenses, né? Se a gente for ver aqui, ó, 7, 8, 9 e 10, carta de Efésios, a de Colossenses, a de Filemon e a de Filipenses, foram escritas durante a primeira prisão de Paulo em Roma. E a gente fez aqui uma setinha mostrando Colossos aqui, ó, perto de Éfeso, né? A gente falou das datas também, né? Mais ou menos quando que foram escritas. A gente falou um pouquinho de Colossos, né? A gente falou que ela foi fundada, né, pelo Epáfras, né? Que foi esse companheiro de Paulo, né? Que levou o evangelho para lá. Paulo não esteve em Colossos, não há registro. Colossos ficava a 160 quilômetros lá de Éfeso. E a gente também falou sobre as 3 cidades, né, que ficam perto, né? Colossos, Laodiceia e Hierápolis. A gente falou lá da água morna, tal, água fria de Colossos, água quente de Hierápolis. E Laodiceia tinha água morna, e a gente leu aqui um pedaço lá de Apocalipse, né? Quando fala dessa cidade, que não é nem quente nem fria, e era morna. E ele usa essa analogia com as águas da região. Ele usa essa analogia para falar da questão espiritual. Edgar levantou a mão? Eu ia comentar só da questão do Epáfras, que era Paulo estrategicamente, né, contando com ele como colaborador ali do trabalho dele, alguém que era da região, como diria hoje em dia, alguém do pedaço, né? Alguém da... Opa, tem o Bonato que está derrubando tudo. Acho que é o Milton. Acho que é o Milton. E aí alguém que conhecia bem, conhecia a fundo aquele povo, né? Ele veio dali, a origem dele era dali, né? Então ele tinha condições de analisar, de pensar e também de colaborar com o Paulo. Então a importância também de você estar sempre próximo de pessoas que estão vivendo aquilo, né? Na região, ou no bairro, ou vivenciando as coisas muito próximas, e aí eles sabem, né, contar, olha, o que acontece de verdade, né? E não você entrar em lugares onde você é totalmente estranho, e aí você tem que se acostumar com ver os costumes da região e saber. Então ele foi fundamental, o Epáfras, por ser daquela região, né? Por ser da origem dele de lá, né? Então Paulo usava de estratégias de conversar com pessoas dos lugares, né? Para saber exatamente o que acontecia. E isso para a gente também é importante nos dias de hoje, né? Você visita um bairro e você tem contato com alguém que está vivenciando o que acontece lá,
e como as pessoas vivem, as dificuldades que elas têm, né? E é importante ali na nossa igreja ali também ver o que acontece no bairro, as pessoas dos comércios, da região, o que eles estão vivendo, as necessidades daquele povo, né? Talvez tenha alguém do comércio da frente, ou da loja, ou da casa do lado, ou do prédio atrás, que está precisando de, né? Que está buscando a palavra de Deus, mas você não se apresenta, né? E você não está conhecendo a região, né? Então é importante ou conhecer ou se aproximar de quem conhece, né? E Paulo tinha essa estratégia, né? Exatamente, isso é muito importante, muito bem colocado, Edgar. E também a gente leu aqui alguns versículos que são versículos-chave, né? A gente vai ler mais alguns hoje, porque hoje a gente vai falar dos temas, dos propósitos dessa carta de Colossenses, né? Ela tem propósito de combater heresias, o legalismo judaico, nós vamos falar sobre isso, sobre misticismo, né? A gente vai falar sobre isso, mas o principal mesmo, né? Assim, o grande tema dessa carta é o foco em Cristo mesmo, né? Cristo é o principal personagem aqui, é o principal ponto que Paulo traz para combater todas essas distorções, né? Que a gente tem que focar em Jesus, em Cristo, no que ele fez, no que ele representa, tudo. Então, a gente até comentou aqui, o Edgar também comentou um pouco sobre isso, né? A gente fala, muitas pessoas falam dessa carta de Colossenses e a de Efésios, né? De Efésios focou no corpo de Cristo, nas pessoas, como que nós, como membros da igreja, né, temos que nos comportar. E aqui nessa carta de Colossenses, ele fala do cabeça da igreja, que é Cristo. Esse é o foco principal. E a gente vai comentar um pouco sobre isso também, né, nessa carta, né? Bom, e aí a gente falou das 3 cidadezinhas, conforme eu já comentei para vocês aqui, Colossos, Laodiceia e Hierápolis, né? Colossos tinha águas frias, Hierápolis, águas quentes, Laodiceia, águas mornas. Mas vamos lá. Ainda agora, hoje, nós vamos falar dos temas. Vamos falar dos principais temas. Aqui a gente separou em 4 grandes temas que abordam essa carta. A gente, antes de começar a leitura, a gente vai falar um pouco desses temas. Vamos até ler alguns trechinhos aqui, mas é só para contextualizar o que é o conteúdo dessa carta. Quais são os problemas abordados por Paulo aqui nessa carta? Aí depois a gente vai entrar na leitura propriamente dita. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente está elencando aqui é sobre o sincretismo religioso, né? Na verdade, o que é isso, né? O que é esse sincretismo religioso? Nós vamos falar do legalismo judaico, da filosofia grega, do misticismo, enfim. O sincretismo religioso, ele nada mais é do que algumas falsas doutrinas, vários sentidos distorcidos, tá? Uma interpretação errada. O Edgar até falou um pouquinho aqui também no domingo passado, né? Muitas vezes a gente vai acabar viajando numa leitura, onde a gente vai interpretando coisas, e muitas vezes a gente acaba levando uma visão distorcida ou diferente, ou às vezes a gente usa a própria palavra para se justificar com algumas coisas que a gente, por interesse próprio, algum sentido que a gente quer tomar, né? Então, esses vários sentidos que na época estavam sendo distorcidos, Paulo vem combater, ele vem chamar aqui, ó, a palavra e a Jesus. Algumas falsas doutrinas, algumas interpretações erradas, os falsos mestres que estavam, às vezes, misturando um pouco o cristianismo com filosofias, com práticas religiosas daquela época, daquela região. Então, quando começa a misturar assim, quando começa a acontecer isso, Paulo ele vem fazer uma abordagem para que a gente entenda o verdadeiro evangelho.
Então, quando essas práticas, essas falsas interpretações, elas começam a surgir, ela pode desviar, né? Ela pode sugerir que talvez a fé em Cristo, por si só, não seja suficiente para a salvação. Senão a pessoa pode interpretar errado como que ela vai ser salva. E a coisa é simples, é a gente acreditar e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Eu não tenho uma série de outras coisas, não. Então, para cada tema aqui, desses 4 que a gente traz aqui, o que é, a gente também traz a abordagem de Paulo, né? Eu trago aqui a abordagem de Paulo, leio aqui um capítulo exemplo, só para a gente sedimentar esse conceito, né? Então, qual que é a abordagem de Paulo aqui para esse sincretismo religioso? Vamos esquecer essa palavra bonita, mas vamos pensar nessas distorções, nas distorções. Deixa eu... Tem um microfone aberto aqui, eu vou desativar aqui. Pronto. Paulo vem mostrar que essas distorções aqui, ela pode atrapalhar o desenvolvimento do evangelho, né? Então, aqui, a abordagem de Paulo, o que ele enfatiza? A supremacia de Cristo como cabeça da igreja. Ele está refutando qualquer necessidade de você adicionar outras crenças ou outros rituais à fé cristã, porque a salvação, ela é completa, sim, exclusiva, sim, em Cristo. Lendo aqui, Colossenses, no capítulo 1, por exemplo, no capítulo 1, vamos ler do 15 ao 20. Alguém pode ler aí, Colossenses, no capítulo 1, do 15 até o 20? Eu posso. Então, lê, irmã Helena, do 15 até o 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para quem todas as coisas têm a primazia. Ok? Mais um. Mais 2. Mais 2. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Tá, então, esse trecho a gente já entende claramente a importância, né, o Paulo enfatizando que ele é o cabeça da igreja, Jesus é o cabeça da igreja, e a importância da gente ver apenas ele como sendo o nosso Salvador. Ele está acima de tudo, de todos. É isso que Paulo vem enfatizar, né? Então, todos esses divaneios ou essas coisas que o pessoal estava falando na época, ou às vezes distorcendo, levando para outro lugar, ou colocando coisas a mais, né, dentro do Evangelho. Então, é isso que Paulo vem reforçar aqui. E a gente vê que ele escreve com bastante ênfase sobre Cristo é o centro. Cristo é o Senhor de tudo. Foi através dele que Deus se reconciliou conosco. E apenas isso. Então, a gente já vê que essa também é uma abordagem, a gente vai ver nessa carta, e só nesses versículos aí do capítulo 1, por exemplo, a gente já viu que isso é verdade. Edgar, quer complementar? Eu vou fazer só um comentário. Nós estamos vivendo um tempo bastante peculiar, bastante específico, de que as pessoas estão perdendo foco nas coisas, de modo geral, né? Não só na igreja, né? No dia a dia, né? Você não consegue mais fazer uma coisa, ou conversar com uma pessoa, ou, sabe, você tem que estar sempre ligado com tudo ao mesmo tempo. Isso está se refletindo na igreja, né? Então, a gente já não consegue mais,
de modo geral, né, focar em Cristo. Então, parece que a igreja, de modo geral, precisa ter a necessidade de colocar coisas, né? Colocar objetos, coisas, costumes, valores, informações que não são Cristo, não são essência da palavra, do evangelho e tal. Então, muitas igrejas vivem várias coisas menos Cristo, né? E tudo parece muito bonito, né? Tudo é muito envolvente, tudo parece, às vezes parece realmente um local só para encontro, um local em que as coisas acontecem, mas não nem sempre voltadas às coisas de Cristo, né? Então, esse evangelho aí que Paulo mostra como cristocêntrico, que vai sempre num foco, era aquilo que ele já chamava naquela época, já deveria existir as redes sociais da época, vamos dizer assim, né? Os Instagrams, os Facebooks, as coisas que são necessárias hoje em dia, né? Mas que na época existiam também, e que da maneira deles, então estavam tirando o foco, né? Tirando o foco de Cristo. E na igreja hoje a gente também está vivendo isso, né? E ele alertou naquela época, e a gente também tem que alertar hoje, né? Cristo. Você está falando de Cristo, vamos embora. Está falando dos ensinamentos de Cristo, vamos embora. Agora, começou a colocar, né, vãs discussões, vamos dizer, vãs filosofias e tudo mais, cuidado, né? Muito cuidado, porque você perde o foco, né? E é muito comum hoje em dia, né? Perfeito, bem colocado. Pastor Vani? Um pouco era sobre isso também que eu ia falar, porque hoje em dia, eu acho que o problema maior das igrejas, da maioria, principalmente das igrejas maiores, né, é a falta de Cristo, né, de Cristo ser o centro da palavra, ser o centro da igreja mesmo, né. Hoje se prega muito a tal da teoria da prosperidade, né, que Deus... eles colocam de uma maneira como se Deus precisasse da gente, né? Então, nós estamos fazendo um favor para Deus de estar ali e ele vai dar tudo que a gente quer, né? E então começa a se pregar um monte de coisas, você vê vários pregadores falando, não, porque Deus vai te dar tudo, que você vai ter tudo, e não é isso que a Bíblia fala, né? E acaba esquecendo que o importante é Jesus, o importante é você aceitar Jesus como salvador, mas não só aceitar. Porque aceitar, às vezes a pessoa aceita, mas ela vive esse Jesus, ela vive uma vida para Jesus, né? Porque muitas pessoas, eu já vi pessoas até da minha família, falando, não, mas eu estou bem com Deus, eu trato as pessoas bem, eu não sei o quê, tal, mas não vive uma vida para Deus, não vive uma vida para Jesus. Ah, você aceitou Jesus, mas como que está a sua vida? Teve alguma mudança? Teve alguma alteração das coisas que você fazia ou você continua fazendo a mesma coisa? Porque às vezes coloca de uma maneira que o importante é você aceitar, se batizar e o resto é resto, o resto vai vir. E não é isso que a Bíblia fala, né? Tem que ter uma entrega, tem que ter uma dedicação, tem que ter uma comunhão e tem que ter uma busca por intimidade com Deus, né? Senão não adianta você só aceitar, se não tiver intimidade, se não tiver busca. E a gente só vai saber discernir essas coisas se a gente tiver conhecimento, né? Por isso que a gente bate muito na tecla da IBD, né? E é triste, às vezes, você ver muitas pessoas, até da liderança, não entrando na IBD. Porque como que você vai discernir uma coisa que você não conhece? Como que você vai saber, como diz, né, o pai fala ao filho, não come, ah, não, eu não gosto, mas você nunca comeu. Então, se você não conhece, como você sabe que é certo, que é errado? Então, por isso que a IBD é muito importante para a gente, de ter esse conhecimento para poder discernir, né, o que é certo e errado. Amém. Edgar? A gente pode até fazer uma analogia com o casamento, né? Quando você está lá na cerimônia, a pessoa que está ministrando fala, você aceita, né, a esposa como, né, tal, amando, respeitando, cuidando, zelando, né, fazendo tudo para que ela se alegre com você, né? Existe o aceitar. Você aceita tal pessoa como sua esposa? Você fala sim. Para amar, respeitar, blá, 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 tem uma série de coisas quando você aceita, né? E você fala sim. E você pratica isso depois do casamento? Isso. Entendeu? E você vai praticar isso até o fim, né? Da vida. Aceitar a sua esposa, aceitar o seu marido, você fala sim. Mas existem aquelas coisas que vêm junto, né? Que acompanham o aceitar, né? Você vai amar, você vai respeitar, você vai honrar,
você vai cuidar, você vai zelar pela palavra, vamos dizer assim, você vai zelar pelo nome de Cristo, você vai zelar pelo nome da igreja? É. Sim. Durante todo o Aí tempo. complica, né? Aceitar é uma coisa. Depois você aceitar, não são condições, mas são critérios para você seguir como cristão. E aí dá para fazer analogia ao casamento. Por isso que talvez alguns casamentos não deem certo, por isso que muitos casamentos vivem ali em conflito, porque você aceitou a esposa, mas só que você não honra, você não ama, você não zela, você não faz uma série de coisas, Cuida. e aí o casamento não vai dar certo, né? Então dá para a gente linkar isso, né? Verdade. Muito bem colocado, Edgar. Um segundo tema aqui que eu queria trazer, que vai estar abordado na carta e a gente vai falar também, é sobre o legalismo judaico, né? Vamos esquecer as questões da palavra difícil e vamos falar o que é, né? Aqui a gente está falando da lei mesmo, né? O legalismo, aqui a gente fala assim, é você ficar, às vezes a gente chama de fé cega, ou você vai ficar muito focado ali numa regra, num ritual, né? E o foco não é esse, o foco é Cristo, né? Então, nessa segunda abordagem aqui, a gente vai ver também, vamos ler aqui alguns versículos, como é que Paulo está abordando isso. Por quê? O legalismo judaico aqui, no caso, é o quê? Aqueles judaizantes, né, que a gente também já conversou sobre eles nas outras cartas de Paulo, aqueles judaizantes são aqueles judeus que eram muito ortodoxos, muito focado na regra, na lei, né? Então, eles estavam impondo a observância das regras, dos rituais da lei mosaica aos cristãos que estavam vindo, os gentios, os que não eram judeus estavam vindo para aceitar Jesus e eles estavam impondo regrinha, ritual lá da lei. E isso aí é o legalismo, né? E isso daí aí incluía as restrições alimentares, a guarda de dias específicos, como o sábado, algumas festas, a circuncisão, que eram regrinhas da época que estava sendo imposta para você ter a salvação, quando o foco não era esse, né? O foco da salvação é você acreditar, ter fé em Jesus, né? Então, Paulo vem abordar esse assunto, ele argumenta veementemente contra essa ideia de que a salvação ou a santificação, ela vai depender das leis e das cerimônias lá. Então, Paulo, ele vem dizer isso. Então, a gente até vai ler aqui, ó, a gente vai ler aqui no capítulo 2, por exemplo, lá no versículo 16 e 17, ele vai declarar que essas práticas, elas eram sombra das coisas que haviam de vir, mas o corpo é de Cristo. Então, quando Paulo fala aí sobre que aquelas regras eram uma coisa que serviu para um tempo, para um propósito, mas que não existem mais, não precisa mais, ele vem enfatizar isso, o foco em Cristo, que agora que Cristo chegou, né? Então, ele ensina que os crentes eles estão livres daquelas exigências, porque Cristo cancelou o documento da dívida. Ele vai falar isso também, a gente vai ler aqui. Antes de eu ler aqui, isso no capítulo 2, a gente vai encontrar isso no versículo 16 e no 17. Antes da gente ler, complementa, Edgar. Esse legalismo judaico, eles se baseavam muito numa espécie de uma balança do juízo. Imagina uma balança, aquelas balanças e aí quanto mais você faz coisas boas, né, você mais se aproxima, né, de Deus, tal. E aquilo eram pesos e medidas, né, que equilibravam. A pessoa tinha que fazer muitas coisas para se aproximar e ter essa salvação, justificação por coisas que ele fazia, por obediência, por não transgredir leis, por não ter, né, foco no exterior também, né, quanto mais trabalhos, né, físicos ele fazia, como aparência, templos, rituais, né, tudo isso pesava nessa balança. Era uma balança de juízo que eles atribuíam a Deus, que Deus ficava pesando isso o tempo todo. Imagine Deus com uma balançona, onde ele colocava pesos de coisas ruins e pesos de coisas boas. Se esse peso de coisas boas tivesse mais, né, para cá, mais equilibrado, a pessoa tinha salvação. Conforme ele fazia coisas erradas, isso pendia para o outro lado. E ficava equilibrando o tempo todo, entre coisas ruins e coisas boas. E não é isso, né? Você vai fazer coisas boas a vida inteira, mas se a tua intenção não é, né, agradar a Deus só com isso, está fazendo só para inglês ver, vamos dizer assim, isso não te leva a nada, né? Não te dá
né? Não agrada a Deus. Você faz para que as pessoas vejam que você faz, né? Não para agradar a Deus. Então, essa balança do juízo era importante para eles, desse legalismo. Exatamente. Ó, vamos ler, alguém quer ler aí no capítulo 2, né, de Colossenses, o versículo 16 e o 17, alguém quer ler? Posso ler? Pode. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Isso. Então, isso vem enfatizar, né, a gente vai falar isso quando a gente estiver fazendo a leitura. Paulo, ele enfatiza essa questão, e o foco é Cristo, né? Então, o corpo é de Cristo, porque o cabeça da igreja é Cristo, então nós, como corpo de Cristo, a gente tem que ter o foco em Cristo. Então, e ele está falando que não adianta a gente ficar vendo, né, qual é a comida, qual é a bebida, ou fazendo algum ritual e tirando o foco de Cristo. Então, Paulo é isso que ele quer deixar claro nessa abordagem. E aí, ó, também no versículo... Lê o 14, irmã Helena, ainda nesse capítulo 2. Vê o 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, escravando-o na cruz. O 15 também? É isso aí, não. É Encravando encravando-o na cruz, é. Isso. Então, quer dizer, a cruz de Cristo, ela trouxe uma nova aliança. É isso que Paulo quer entender, mostrar que a cruz de Cristo nos mostra uma nova aliança com Deus e que a gente foi livre do pecado, que era condenado nas leis, né? Então, esse é o foco, né, de Paulo, quando ele traz essa questão. Por isso que a gente vai ler isso com mais calma depois, mas eu estou pondo assim esses trechinhos para a gente entender o contexto e os temas que Paulo está abordando, né? Tanto os desvios da filosofia e ficar incluindo coisas no cristianismo, como a gente comentou no primeiro bloco, quanto essa questão assim do legalismo judaico nesse próximo bloco. Uma outra questão, um outro problema abordado aqui é a questão das filosofias, filosofia grega, né? Como que também Paulo está abordando, porque naquela época, né, o Edgar já mencionou isso em outros estudos, e também daqui a pouco pode falar um pouco sobre isso, o que acontece? A influência das filosofias, que muitas vezes eram vazias e enganosas, lá dentro de Colossos. E muitas vezes essas filosofias elas vão valorizar o conhecimento do homem, o raciocínio humano acima da revelação divina, né? Elas valorizavam o conhecimento secreto lá, que era chamado gnosis, né? A gente fala dos gnósticos. É uma coisa que onde a filosofia grega, ela estava influenciando no evangelho. Aí qual que é a abordagem de Paulo nessa questão? Ele adverteu, né, os crentes, porque para ele ter cuidado, para que, senão, que ninguém os cative com filosofias vãs e sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quer dizer, ele está preocupado que a gente está sendo levado e cativado por filosofias, né? Coisas que fazem sentido e vai levando a multidão. Hoje em dia a gente tem isso muito também, né? A gente tem muitos influencers, né? Vou chamar aqui os filósofos, vou chamar de influencer, né? Trazendo para o dia de hoje, onde as pessoas vêm com teorias, vêm com coisas assim, e algumas ideias, e as pessoas compram e vão indo, vão seguindo. Paulo pede esse cuidado, porque são coisas, ou tradições, ou coisas humanas, né? Onde coloca o homem no centro, e não pode, né? Cristo é o centro. A plenitude está em Cristo e não no homem, né? Ainda no capítulo 2, o versículo 8, quer ler, irmã Helena, o versículo 8?
o capítulo... Cuidado que ninguém... Cuidado que ninguém nos venha a enredar, né? Enredar. Enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Isso. Então, ele vem enfatizar essa questão, esse que pode ser um problema da filosofia, ou daquela época, né? Tinham grandes filósofos, pensadores, que levavam multidões. E isso a gente tem que ter cuidado para isso não tá desviando o evangelho, desviando a igreja. Isso acontece até hoje, né? Isso acontece até hoje. A gente vê muitas pessoas cativando pessoas com ideias, com filosofias, que muitas vezes não tem a ver com Cristo, tem a ver sim com o próprio homem, né? A própria questão humana mesmo. E quando você coloca o homem como no centro, está errado. Cristo é o centro. Então, Paulo vai enfatizar isso também, né? E, por último, aqui o último bloco, sobre o misticismo, né? O que é o misticismo? O misticismo são práticas místicas, né? Que a gente já era problema naquela época, é problema hoje, a gente tem que se preocupar com isso, né? Sobre essa questão mística, né? Crenças que muitas vezes não tem nada a ver com cristianismo, né? Ou às vezes, né, rituais, sei lá, coisas assim que a gente precisa tomar cuidado, né? Então, nesse bloco, né, Paulo, né, aborda e rejeita essa questão mística. Até coloquei aqui, a heresia também envolvia práticas místicas, como adoração dos anjos e visões espirituais, sugerindo que os anjos eram mediadores entre Deus e os homens. Poxa vida, olha só o que tinha lá na época. Hoje tem um negócio meio diferente, né? Tem outros tipos de adorações, outros tipos de misticismo. Eu lembro quando eu era pequeno, o pessoal lá na vila falava muito sobre benzer, sabe? Benzer para curar, sabe essas coisas? Tipo, né, é um ritual lá que você vai fazer, vai pegar aqui algumas coisas para fazer um procedimento, um ritual para você obter uma cura, enfim. Umas coisas assim muito estranhas, né? E muita gente também, às vezes, tinha muitas pessoas que eram maldosas mesmo, criava algumas coisas assim, algum misticismo lá, e levava, e o povo ia acreditando, levava, enfim. Aqui Paulo dá um exemplo da adoração de anjos, aqui ainda no capítulo 2, vamos ler o versículo 18. O que ele está dizendo aqui no 18? Quer ler, irmã Helena? Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando, sem motivo algum, na sua mente carnal. Ixi, isso é verdade, né? Fica inventando, né? Tem gente que fala, olha, pessoal, eu tive uma revelação, vou trazer para vocês aqui um sonho que não sei o quê, e já inventa um negócio e já traz aí uma crença ou um ritual aí e esse cuidado é que Paulo vem alertar a gente sobre essas questões do misticismo dentro da igreja. Edgar? A gente tem que tomar muito cuidado, né? É aquele famoso... Eu sei que é uma palavra muito utilizada dentro da igreja, mas eu tenho sempre algumas ressalvas, alguma preocupação quanto a isso. A questão do mistério. Não é mistério, é mistério. Quando chega na igreja, às vezes as pessoas vêm com a tal da palavra misteriosa, não é misteriosa, né? E aí, quando envolve essa palavra, parece que cria uma situação de, puxa, o que será que ele está falando? O que será que é isso? O que significa? Como se Deus fosse Deus de uma confusão, gerar uma confusão, dúvidas, né? Nossa, ele falou, o que será isso? Vai embora para casa pensando, o que será que ele queria? Deus é muito claro quando fala com a gente que às vezes não está tão ligado suficiente para poder entender o que ele quer de você e o que ele quer te falar.
O problema está com você, não que Deus está te passando alguma coisa que vai te gerar dúvida. Será que isso é o mal? Será que isso é o bom? Será que isso é o bem? Né? Será que isso e o que acontecia com o gnosticismo? Ele tinha muito disso, né? Tinha o Deus do mal, tinha não sei o quê, tinha coisas que geravam, né, duplo sentido, né? E a gente está focando em Cristo e a palavra de Deus, e o evangelho genuíno. Aquele que é muito claro quando é dito por você, quando ele é inspirado por Deus e é passado para você num culto, numa reunião, numa aula, como a gente está conversando aqui. Então a gente não está aqui para gerar mistérios, vamos dizer assim, né? Mistérios. Não, estamos aqui para contar claramente o que a gente está entendendo da palavra. E os irmãos também ouvindo podem até falar, olha, eu entendo de tal maneira. Claramente Deus me fala de tal maneira. Então pode aí abrir o microfone e falar, olha, eu entendo assim, Deus fala assim comigo, Deus tem... É muito claro, né? Se Deus começa a botar mistério, como diria, no meio das coisas, estamos, como diria antigamente, na roça, porque a gente não vai conseguir mais discernir o que é certo, o que é errado, Vai o que ficar vem de Deus, nebuloso. o que não vem. Será que vem de Deus? Claramente Deus fala com você, você sabe que é de Deus, né? Se você está ali em comunhão com as coisas de Deus e com os irmãos, você sabe que é de Deus ou não, né? Então não é nada misterioso. Cuidado com os mistérios dentro da igreja, né? Aqueles cultos misteriosos, né? Onde você não entendeu nada que o pastor pregou, nada que a irmãzinha revelou, nada que... Sabe, aí você fala, puxa, e agora? O que eu fiz? Agora que eu vou embora para casa pensando. Né? E isso é o gnosticismo, né? É a base do mistério, né? Da dúvida, do duplo sentido, né? Sim, e eu lembrei aqui também, Edgar, quando era pequeno, quando tinha aqueles temporais muito assustadores, eu lembro que lá em casa, né, a gente aprendeu que tinha que fazer uma cruz de sal na mesa, que aquilo afastava o perigo daqueles raios, trovões e aquela... Então, isso é novo, é um mistério novo, hein, Marcelino? Não hã? é um mistério novo. Você não fazia a cruz de sal na mesa? Minha mãe não deixava pegar o sal, Ah, era pois é, sagrado o rapaz. sal. Aí minha mãe falava que ela aprendeu com não sei quem e tal. Então, essas questões, esse misticismo, né, ela foge muito, que Paulo vem enfatizar isso, porque está fugindo de Cristo, você está tentando, né, você está tentando fazer um ritual para resolver um problema e você está esquecendo do principal, né? Mas só que assim, a cruz de sal eu acho que não estava funcionando bem direito naquela época, não, viu? Eu continuava com medo. Eu tentado outros temperos, outras coisas. Né? Talvez. É verdade. Então, e Paulo diz aqui, ó, na abordagem de Paulo nesse assunto do misticismo, o que ele faz? Ó, ele rejeita essa falsa humildade que ele falou aqui sobre a adoração dos anjos, né? Reafirmando que Jesus Cristo é o único mediador, não tem anjo para mediar, o único mediador é Jesus Cristo, ele é o cabeça sobre todo o principado e poder, conforme a gente já falou aqui. Então ele enfatiza que os crentes já têm acesso direto a Deus através de Cristo, sem a necessidade de intermediários espirituais ou experiências místicas que não estão na Bíblia. Né? Então esse é um foco muito importante de Paulo também está abordando e a gente vai ver durante a leitura. Mas, em resumo, esses 4 temas que a gente vai ver aqui durante a leitura, né, é uma resposta de Paulo para todos esses desvios, né, do objetivo do Evangelho. Né? A centralidade, que é a suficiência de Cristo em todas as áreas da vida e da fé. É isso que Paulo vem, em resumo, trazer aqui para a gente, é a suficiência de Cristo em todas as áreas. Então não tem que ficar criando, inventando coisa, não, e por isso que eu falo, muitas vezes as pessoas vão atrás de pensadores ou influencers sem ter a base. Agora, quem lê, quem estuda, quem vive, como diz o pastor Vane, quem vive lá uma vida em Cristo, ele não vai ser levado. Ele vai saber que aquilo é um erro. Né? Tem pessoas que vão, cada hora está indo para um lugar, ele escuta uma palavra, fez sentido, ele vai ali, depois ele vem outra pessoa, fala uma outra coisa, faz sentido, ele vai para lá, e vai indo. Né?
E hoje a gente tem que se basear na palavra, na Bíblia, que é o nosso foco. E Paulo vai falar sobre isso nessa carta. Bom, o próximo passo, temos aqui 5 minutos, o próximo passo, então, é a gente iniciar as leituras mesmo, tá? A gente vai iniciar a leitura propriamente dita e a gente vai comentar os versículos no domingo que vem. Bom, agora, eu vi que o pastor Vanderlei entrou aqui. Pastor, está aqui tá aqui conosco? Pastor Vanderlei, parece que entrou aqui. Bom, vou passar aqui a palavra, então. Pastor Vani, faz uma oração aqui para a gente encerrar hoje. Amém, faço sim. É muito importante esse estudo, né? Para a gente entender a importância de adorar a Deus, né? Somente a Deus. De ter o foco realmente em Deus, né? Porque às vezes acontece, né? De pessoas. E às vezes não é nem só questão, como você falou, do misticismo, né? Às vezes é adorar um bem, adorar uma outra coisa que não a Deus. Que às vezes a gente fala, né, no misticismo, na adoração, e às vezes a gente adora tanto um filho que coloca ele acima de tudo. E também está errado, né? E que a gente possa realmente ter esse foco aí de adorar a Deus realmente. Vamos orar então? Viu, Vani? Só uma palavrinha antes. Olha o pastor aí. Apareceu. Viu? Até hoje existe o quê? Até muitos evangélicos. Por exemplo, quando vou jogar futebol, eu tenho que entrar com o meu pé direito, entendeu? Senão não dá certo, não é verdade? Primeiro meu pé direito, é tudo, misericórdia. Medo de passar embaixo de escada, né? De gato não preto. pode passar embaixo, olha. Quando eu vou assistir o jogo do São Paulo, eu tenho uma camisa velha aqui que eu tenho que usar, senão ele perde. É isso aí mesmo. Você perdeu a camisa, pessoal, né? Deus te abençoe. Peguei o finalzinho aí. Perdeu para Portuguesa, viu? Perdeu para Portuguesa. Vai, Portuguesa! Amém. Deus que abençoe todos vocês. Quer orar aí, pastor? Não, faça favor, Vani. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por este estudo, por essa palavra, Senhor, que possa entrar nos nossos corações, nas nossas mentes, que possamos realmente colocar em prática, ó Pai. Que possamos colocar, ó Pai, o Senhor sempre em primeiro lugar, ó Pai, em todas as nossas decisões, em toda a nossa vida, em cada momento da nossa vida. Que a nossa adoração seja realmente a Ti, Senhor Deus. Peço, Senhor, que seja com o culto dessa noite, que esteja também abençoando, cuidando. Peço também pela nossa semana de oração que vai se iniciar, que seja também uma bênção, seja guiado e dirigido por Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Boa noite. Hoje tem Deus abençoe a todos. Tem culto, hein? Mais.